Boa noite. Retomando as atividades do nosso seminário de avaliação dos programas institucionais PIBID, Programa Residência Pedagógica. Estamos agora com a mesa 5, que o título, da mesa é Integração e Colaboração entre diferentes áreas do conhecimento. Os desafios da interdisciplinariedade no Programa de Residência Pedagógica e PIBID. Dessa mesa fazem parte dois subprojetos. O subprojeto de artes do programa Residência Pedagógica, sobre a coordenação da professora Sumaia, e o subprojeto Ciências do PIBID, sob coordenação da professora Rosana. Então, agora, para darmos início às atividades, eu passo a palavra aos alunos Tiago e Graziela. A lenda de Nanã e a criação do homem. Dizem que quando Lorum encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura. De pedra, ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma e nada. Foi então que Nanã veio ao seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e arma e retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde morava ela, a lama sob as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem e modelou no barro. Com o sopro de Olorum, ele caminhou e, com a ajuda dos orixás, povoou a terra. Mas tem um dia que o homem morre e o seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza de Nanã Burucu. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta no final. Tudo o que é seu. Tiganá Santana já dizia: para ser lama é preciso ser lume, sem qualquer vestígio de limo, sem qualquer dúvida sobre o leme. Muito obrigada, Graziela, Tiago, por essa apresentação, essa introdução, né, à nossa mesa, que já foi fruto de uma interação entre os dois grupos, né, PIB de Ciências, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e o Residência Pedagógica de Artes da USP. Uma grata surpresa em integração, né? Eu vou apresentar aqui só uma certa reflexão sobre o nosso tema aqui da mesa. Então, temos aqui, vocês já estão vendo, o nosso título da mesa: Integração e Colaboração entre diferentes áreas do conhecimento, os desafios da interdisciplinaridade no Residência Pedagógica, né, e no PIBID. Então, eu queria trazer algumas reflexões aqui, como, por exemplo, tudo se comunica, né? Então, nesse momento em que nós estamos, né, entramos nessa fase de pandemia, é super importante todos os recursos e essa conectividade digital, né? Então, essa conectividade digital se comunicando também em outra rede, conexão entre as áreas do conhecimento e a interdisciplinaridade. O nosso PIB de Ciências, né, ele está acontecendo na IASH, onde a interdisciplinaridade é uma coisa assim bastante que acontece muito, né, até de forma natural dentro da própria escola. E dentro do curso de licenciatura em Ciências da Natureza, em especial, essa interdisciplinaridade também ocorre em todos os semestres. É uma coisa que já faz bastante parte
da vida dos nossos estudantes. Tudo se comunica ainda, né? Integração e colaboração propicia proximidade e diversidade. No momento em que nós estamos com distanciamento social, isso é uma outra reflexão que eu trago. Essa integração entre os grupos, essa conversa, de fato, ela nos ajuda a ter a proximidade que tanto nos falta nesse momento. E uma outra coisa bem importante é que a geração de conhecimento, comunicação qualificada, nós temos, então, inovação e criatividade. Então, é isso que nós estamos buscando, quer dizer, tudo se comunica, mas nem sempre está comunicando, de fato, uma conexão genuína. Né? Então, é isso que nós estamos buscando. Porque se nós pensarmos muita informação, que é o que nós temos ao tempo todo, significa muito conhecimento, mas se pensarmos na informação com contextualização, senso crítico e com essa criação de conexões genuínas, eu acho que a gente pode, através desse tipo de comunicação, vencer esses obstáculos do momento, né? Então, eu coloco aqui que essa comunicação feita de fato, com essas conexões genuínas, com essa interdisciplinaridade verdadeira, não aquela forçada, nos aproxima e realmente nos ajuda na geração de conhecimento. Então, é um pouco dessa reflexão que eu gostaria de deixar. E vou convidar a Sumaia, da Residência Pedagógica de Artes, para também fazer as suas colocações. Obrigada. Boa noite a todos, a todas, a todes. Deixa eu só retornar aqui, peraí. Agora sim. Bom, obrigada, Rosana, obrigada, Bárbara, obrigada também, Tiago e Graziela, que abriram lindamente esse nosso encontro aqui. Como a Rosana lembrou, é um encontro que começou já ainda no mês de julho, quando nós nos encontramos e pensamos nas conexões possíveis, né, entre os nossos projetos. E realmente concordo totalmente, Rosana, a gente precisa pensar nas conexões verdadeiras, né? Eu acho que esse nosso esforço aqui vai muito nesse sentido, né? De encontrar aquilo que pode nos ajudar a estabelecer um diálogo entre arte e ciência, entre o que os nossos alunos de duas licenciaturas diferentes podem ter em comum nessa experiência, né, junto ao PIBID e junto ao Residência Pedagógica, né? Então, eu vou falar rapidamente, porque, na verdade, nós fizemos uma opção por trazer aqui representantes dos nossos projetos, né, das atividades que estão sendo desenvolvidas nas escolas. Então, a prioridade de fala aqui é dos residentes e dos preceptores. Então, é muito rapidamente mesmo. Professora, seu microfone está desligado. Estava desligado esse tempo todo ou vocês ouviram? Ah, tá, Não, eu desliguei sem querer. Tá, obrigada por avisar. Então, eu gostaria de apresentar aqui rapidamente as duas escolas, né, que fazem parte hoje do nosso projeto. Então, a EMF Desembargador Amorim Lima, que está localizada no Butantã, muito próxima à Universidade de São Paulo, inclusive. Dessa escola, nós temos dois professores preceptores, que são o professor Paulo Vinícius Paiato e a professora Tamara Takaoka. E a outra escola é a EMF Infante Dom Henrique, né, que a comunidade pleiteia que
futuramente se torne Espaço de Bitita, né, que assuma esse nome oficialmente, que fica no Canindé, e lá a professora preceptora é a professora Carolina Cortinove Tardego. É Tardego e não Tadego, né? Bom, nós tínhamos uma terceira escola, que era a escola, acabei de esquecer o nome da escola, mas enfim, nós tínhamos uma terceira escola que infelizmente nós tivemos que sair da escola. Então, hoje nós temos 2 grupos na EMF Amorim Lima, tá? Então, o grupo que é hoje acompanhado pela professora Tamara é um grupo que está muito recentemente na escola, né? Então, o que eles vão apresentar aqui é muito o início de um trabalho, né? Que está começando a ser construído, tá? Nós temos no nosso subprojeto Arte residentes dos cursos de de licenciatura em Artes Visuais, Artes Cênicas e Música da ECA, né? São estudantes que estão em momentos diferentes da formação, mas que fazem parte desses 3 cursos. São 3 cursos distintos, né? Ainda que todos se formem como professores de arte, as habilitações são diferentes. Isso faz toda a diferença, inclusive, no nosso projeto, o fato de serem 3 licenciaturas distintas, mas com a mesma habilitação para os professores, né? Todos saem professores de arte, porque a disciplina na escola, no ensino fundamental e no ensino médio, chama-se arte, né? E não artes visuais, artes cênicas e música. Então, nós temos 24 bolsistas CAPES, 6 bolsistas PUB do projeto de residência pedagógica, 3 bolsistas PUB de um outro projeto de estágio, que é coordenado por mim, com abordagem interdisciplinar, e 2 estudantes voluntários. Da EMF Desembargadora Amorim Lima, do Grupo 1, então, estão aqui presentes hoje o professor Paulo Paiato, e como representantes dos residentes, a residente Terená de Lima Stephanie e Antônia Midena Perrone, que dará uma ajuda técnica para a Terená e para o Paulo, né? Da Amorim Lima, do Grupo 2, então, a professora Tamara, e como representante o Tiago, que já se apresentou, Tiago de Jesus Corrêa. E da EMF Infante Dom Henrique, a professora Carolina, e como representante dos residentes, a Larissa Cavalcante. É importante dizer que o que o pessoal vai apresentar é um pedacinho do que foi feito nesses últimos tempos, até porque nós tivemos uma experiência muito interessante, muito rica, inclusive, com uma live que nós organizamos e realizamos do Subprojeto Arte em março desse ano. E nessa live nós apresentamos o que nós fizemos no módulo 1. Então, quem tiver interesse pode dar uma olhadinha, tá? Lá no site, no canal do YouTube do Residência Pedagógica e do PIB de USP, que a live está lá. Então, lá a gente mostra muitas coisas. Aqui nós fizemos um recorte por uma questão de tempo e por uma questão também do tema. O nosso tema é interdisciplinaridade. Então, nós vamos mostrar atividades muito pontuais, né? Dessas 3 escolas, desses 3 grupos, na verdade, e muito recentes, tá? Basicamente, essas atividades vão envolver essas 2 temáticas, né? Que a nossa temática principal é a interdisciplinaridade, e também nós temos como eixo de trabalho desde o início, além da própria interdisciplinaridade das artes, a abordagem decolonial e antirracista no ensino de arte, né? Numa perspectiva igualitária, respeitando a diversidade cultural, a diversidade dos contextos das escolas, não é?
E aí existe mesmo um comprometimento da nossa parte em buscar uma abordagem da arte não elitista, né? E, de alguma maneira, isso também nos conecta, né? Ainda que sejam 3 grupos que trabalham de forma relativamente autônoma, nós conseguimos localizar que esses 2 elementos aí, vamos dizer assim, nos aproximam muito e acabam, de alguma maneira, norteando o nosso trabalho. No caso, a nossa interdisciplinaridade é uma interdisciplinaridade que envolve a música, as artes cênicas e as artes visuais, que é muito diferente da polivalência nas artes, né? Então, exige-se muito do professor de arte que ele seja polivalente, né? Mesmo que ele seja formado só em música, que ele também trabalhe com artes visuais e teatro, né? E assim por diante. Isso é algo que, de alguma maneira, nós nos colocamos de uma forma um pouco resistente, porque isso tende a deixar o trabalho desse professor extremamente simplificado, às vezes até com algumas distorções mesmo, porque são linguagens muito complexas e que exigem uma preparação, afinal, de 4 anos, né? No mínimo 4 anos, para que esse professor de artes visuais saia conhecendo aquilo que ele, minimamente aquilo que ele pode desenvolver com seus alunos. Assim ocorre com a música, assim ocorre com as artes cênicas. Mas a interdisciplinaridade é muito diferente, porque quando nós temos estudantes de áreas diferentes, mas que têm em comum a arte, né, como um escopo maior, todo mundo sai ganhando muito com isso. Quer dizer, há um enriquecimento da formação desses estudantes, né? Então, aí nós temos um primeiro elemento positivo desse processo, que é a própria formação inicial, que ganha com isso, e temos também trabalhos muito mais ricos. Então, a escola, os estudantes e os professores, preceptores também acabam se beneficiando muito, porque todo mundo aprende muito, né, nesse processo. Então, eu teria muito mais a dizer, mas eu vou parando por aqui para dar tempo de todo mundo falar, e aí na discussão a gente volta a conversar. Oi, gente, boa noite. Bom, então eu vou continuar aqui com a nossa apresentação. Eu sou o professor Paulo, eu participo do subprojeto de arte da residência pedagógica e sou um dos preceptores da MF Amorim Lima, que a gente falou que a gente tem 2 grupos. Eu sou preceptor do grupo que está há mais tempo na MF Amorim Lima. A gente preparou uma apresentação, eu já agradeço a Antônia, que é residente lá no grupo que eu sou preceptor, e ela vai fazer o compartilhamento aí de tela com a gente. Isso, pode passar para o próximo, Antônia, por favor. Bom, gente, o nosso subprojeto já começou, como a Sumaya estava falando, mas é interessante reforçar, ele já começou interdisciplinar, justamente por ter estudantes de com 3 formações diferentes, né, de artes plásticas, artes cênicas e música. Nos primeiros meses lá de trabalho da residência, na MF Amorim Lima, esse grupo ele ficou envolvido com dispositivos da escola mais ligados à educação integral, que é uma vertente muito forte lá da MF Amorim Lima. Então, eles ficaram envolvidos e envolvidas com tutorias. As tutorias são agrupamentos de estudantes orientados por uma professora ou um professor, em que se desenvolvem projetos e acompanhamento pedagógico. E os roteiros de pesquisa, que são roteiros de atividades indicados para conhecer melhor um tema específico. Nesses 2 dispositivos,
a abordagem transdisciplinar e multidisciplinar ela é recorrente, já que em determinado tema, por exemplo, o corpo, pode ser analisado por diversas abordagens. No primeiro módulo do projeto, contudo, residentes eles não tiveram muita experiência com as oficinas de arte que acontecem na Amorim Lima, justamente por causa da pandemia e o distanciamento social e a mudança que isso tudo causou na organização pedagógica mesmo da escola, a maneira, né, como a gente se encontrava com estudantes, né? Já o segundo módulo, que começou agora em 2021, ele contou já com uma nova organização da escola, ou seja, já contou com protocolo, com outras ideias, já com a experiência do ano passado, e daí essa nova organização proporcionou espaços delimitados para as oficinas de arte síncronas para todas as turmas, ou seja, através de reuniões virtuais, principalmente, elas começaram. Daí isso permitiu que a equipe toda pudesse trabalhar com a arte de uma forma mais autônoma. Coletivamente, dentro do subprojeto, isso eu estou falando na equipe geral, nas 3 escolas e dentro da Escola Campo também, dentro da MF Amorim Lima, a gente levantou a importância do compartilhamento das nossas produções e ideias, que a gente já vinha vendo, que seria um valor mesmo que a gente tinha no nosso grupo. Então, no planejamento das oficinas também, eles planejam em grupos. Os planejamentos são realizados em grupos. E daí começam a surgir propostas das residentes que estão mais próximas das outras linguagens. Então, residentes das artes visuais, propondo atividades que envolvem corpo e som, residentes das artes cênicas e músicas, levantando propostas de desenho, colagem. E isso, gente, porque está se conversando dentro dos grupos e dentro desses grupos que são heterogêneos, que têm pessoas com formações diferentes, conversando sobre esses diversos assuntos. Com a presença em alguns grupos de residentes de mais de uma área, essas vontades e propostas ganham espaço para um desenvolvimento satisfatório. Então, gente, o que a gente percebe é que a residência pedagógica ela acabou se tornando um espaço consistente de encontro e de trabalho interlinguagens, ou seja, um espaço que essas pessoas de formações diferentes, de faculdades diferentes, de cursos, né, diferentes, elas podem se encontrar e trocar experiências e desenvolver um trabalho interessante e acaba sendo um espaço muito peculiar, que dificilmente ela vai encontrar na sua formação dentro lá das escolas superiores, né? Então, fica sendo um espaço privilegiado desse encontro. Bom, eu vou passar a palavra agora para a residente Terená, que ela vai apresentar algumas experiências que a gente teve em oficina e também contando com um texto que foi produzido coletivamente. Ela vai fazer essa apresentação para vocês. Muito obrigado. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Terená. Eu vou ler para vocês, então, o texto que a gente preparou. Nós fomos subdivididos em pequenos grupos e cada um de nós, desses grupos, trabalha com turmas específicas, né? Então, eu vou ler para vocês o texto. Ele se trata sobre as oficinas que a gente deu para o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano e o 9º ano, né? Então, eu vou ler para vocês, pessoal, um momento. Oficinas para os 1º e 2º anos, elas ocorrem às sextas-feiras. Foi denominada Oficina de Histórias Além da Escrita. Ela consiste em uma sequência de encontros que se propõe a explorar a narratividade em diferentes linguagens artísticas que não a escrita. Não se restringindo à escrita, os alunos passam por registros que atravessam diferentes linguagens artísticas, como o desenho, rodas de contação de histórias, criação de sons, entre outros, configurando-se assim como uma experiência interdisciplinar. Consideramos ser nossa prioridade explorar a capacidade narrativa de cada linguagem trabalhada,
de modo que elas não atuem como suporte ilustrativo para as histórias contadas. Nosso ponto de partida foi no sentido de tentar ampliar o conceito de história, e para isso evocamos diversas situações nas quais ela aparece para além da disciplina escolar e dos contos infantis. Nos debruçamos em bibliografias sobre a dimensão social da memória, propondo que o eixo principal de nossos primeiros encontros fosse a própria memória das crianças, a qual ativamos pedindo para que contassem fatos sobre elas mesmas e lembranças de acontecimentos recentes, sempre retomando os acontecimentos dos encontros passados. Essas atividades, por meio de desenhos e dinâmicas orais, abriram caminho para ricas contações de histórias afro-brasileiras. As oficinas para os terceiros, quartos e quintos anos foram planejadas com o intuito de, a partir do contato sensível com a realidade do isolamento, expandir os sentidos aprisionados neste contexto, a fim de abrir caminhos para a criatividade e a imaginação, ressignificando o tempo e espaço da pandemia. Considerando também o fato de ser o início do ano letivo, o objetivo foi criar um sentido de coletividade por meio de experiências práticas, do contato com diferentes materiais e das discussões com as turmas. Em outras palavras, a proposta foi restabelecer uma dimensão relacional prejudicada pela virtualidade das telas, relembrando e construindo um sentido de que todos os sujeitos estão ligados, que uma ação afeta direta ou indiretamente outra pessoa. Para isso, elaboramos um percurso de 4 aulas, que, realizadas uma vez por semana, envolviam atividades relacionando a dimensão concreta, como os espaços, objetos e sons dos estudantes, a dimensão imaginativa do pensamento. A ideia era aproximar cada vez mais os alunos entre si, pelos caminhos da imaginação. Primeiramente, construímos uma cidade imaginária, em que todos viviam, cada um em um prédio. Depois, reduzindo a escala, todos passaram a viver em diferentes andares do mesmo prédio. Por fim, na última aula, os estudantes compartilhavam o mesmo apartamento. Nesses encontros, trabalhamos com a escuta, o olhar e a espacialidade para criar narrativas e materiais imaginários. Com base nesses materiais, propusemos exercícios práticos de escrita, desenho e dinâmicas corporais lúdicas. A diversidade de técnicas e linguagens artísticas foi muito importante para as oficinas, uma vez que cada linguagem distinta oferece suas próprias possibilidades criativas específicas. Já as oficinas do 9º ano, com o tema corpo, cuja ideia inicial foi a de trabalhar com esse corpo de maneira que os alunos pudessem sentir que estavam realmente presentes na aula, que a energia deles pudesse ser ativada para que a monotonia da posição desconfortável, que é ficar horas em frente a uma tela ouvindo uma voz e tendo seus olhos ardentes presos em letras, pudesse ser rompida por um momento. Exploramos como nossos corpos se comportam, sentiam no espaço. Partimos para uma conversa sobre as mudanças que cada pessoa passou em sua vivência na pandemia e isolamento, sempre com um diálogo voltado às 3 áreas das artes. Pensamos nas aulas a partir da resposta que os alunos tiveram da anterior. Foram exercícios sensoriais e rodas de conversa sobre o corpo. A potência da música vinda através do álbum Amarelo do Emicida. Atentos à escuta, à vibração, à resposta corporal. Propomos um exercício de desenho onde buscamos representar, agora no papel, nosso movimento durante a música e tudo o que nos atravessou. Vieram momentos de discussão do conteúdo lírico da música e seguimos com um segundo exercício de desenho, dessa vez de observação do nosso próprio corpo. Compomos novos encontros com outros artistas para engrossar a conversa, a partir de uma apresentação e discussão sobre a obra Assentamento, da Rosana Paulino. Fizemos uma relação dela com o conteúdo da música do Emicida. Apresentamos o conceito de colagem e fizemos um exercício onde juntamos os desenhos anteriores e outros materiais numa nova imagem. Nas próximas oficinas, aprofundaremos a colagem e dedicaremos encontros para cada uma das linguagens: artes visuais, música, teatro. Buscando fortalecer ainda mais esse diálogo, tendo, na boca de cena, artistas brasileiros e de minorias sociais. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Então, agora, o grupo 2 da EMF Amorim Lima, com a professora Tamara e o Tiago. Obrigada, Paulo. Obrigada, Terena. Obrigada, Antônia, também.
Boa noite, eu sou a Tamara, e como a professora Sumaia explicou um pouco no começo, eu sou preceptora desse grupo há pouco tempo, deve ter uns 2 meses, ou um pouco menos, e que o grupo anteriormente estava em outra escola, e o Thiago daqui a pouco vai relatar um pouco sobre o que eles fizeram lá, experiências que eles tiveram na outra escola, né? Bom, comigo, o grupo ainda está numa fase de observação das atividades que são essas remotas síncronas, né? Que é a mesma escola, estão acontecendo mais ou menos da mesma forma como o Paulo explicou também. E então, devido à mudança de escola, eles ainda não fizeram esse, que é o grupo 2, que está no Amorim Lima, ainda não fez regências, né? Agora que a gente está começando a planejar isso. Mas eu já posso dizer que essa experiência do diálogo mesmo, com pessoas das diversas licenciaturas, já tem se mostrado muito enriquecedor pelo caráter interdisciplinar do grupo, e que isso converge com o currículo de arte, né? Que a gente deveria trabalhar com as 4 linguagens da arte. Então, eu, como professora, já tinha, de alguma forma, tentava incluir no meu planejamento, mesmo sem saber que eles entrariam ao longo do ano para a minha prática, estariam compondo nessa prática. E esse diálogo é super raro, assim, é uma experiência de formação para os estudantes, é super raro nas escolas públicas, né? Ter essa real interação entre pessoas formadas, com formações específicas, mas que tenham tempo para planejar juntos, para conversar sobre a prática, para propor práticas juntos. Então, está sendo muito enriquecedor. E também essa perspectiva interdisciplinar vem muito, combina já com a proposta do projeto da escola, né, da MF Desembargador Amorim Lima. Então, acho que eles estão se dando bem lá, a gente está interagindo bem, mas como vai ser a prática de regência deles ainda está nos próximos capítulos. Agora o Thiago vai contar um pouco das experiências anteriores. Boa noite a todos, meu nome é Thiago, eu sou representante do segundo grupo do subprojeto de artes na MF Desembargador Amorim Lima. Nós somos 12 residentes, sendo que 4 são de artes cênicas, 7 são de artes visuais e uma residente é de música. O que eu vou relatar para vocês hoje, infelizmente, não é sobre a Amorim Lima, é sobre a antiga escola que nós estávamos, a escola Ibrahim Nobre, e os eventos são do fim de 2020 e o começo de 2021. Sendo aquilo que a Tamara já falou, e um pouco também o que a Sumaia falou sobre as questões de interdisciplinaridade, nós discutimos bastante sobre interdisciplinaridade e polivalência, e nós identificamos que nós somos residentes das 3 das 4 áreas, nós infelizmente não temos residentes de dança, que é a 4ª área das artes, mas nós temos das outras 3. E o que a gente identificou com essas conversas e preparamos para essa mesa é que o residência pedagógica, ele é um espaço de infraestrutura e de formação para a gente. Ele é um alicerce muito importante para a gente conseguir entender e pôr em prática essas questões de interdisciplinaridade sem cair nessa falácia da polivalência.
Nós conversamos sobre esse assunto, nós identificamos várias coisas e a principal dela é o problema da arte maior. O currículo nacional, infelizmente, prioriza muito as artes visuais e acaba deixando as outras três áreas de maneira secundária. Então, nós começamos a discutir isso desde o começo do projeto, como integrar as três áreas que nós tínhamos, como promover isso para nós, como formação, para que a gente possa levar isso para o futuro, e como propiciar isso para os alunos, como desenvolver regências que não tangenciem, mas converjam as várias áreas. E, vendo todas essas questões, nós identificamos que as reuniões de preparação e os grupos de estudos eram os locais onde a gente mais fazia essas trocas. Nas reuniões, nós discutíamos regências, nós fizemos uma linda troca de produções pessoais, e isso ajudou a nós alinharmos as nossas vontades e os nossos propósitos como artistas e como arte-educadores. Isso foi uma questão muito importante, é uma questão que a professora Sumaia sempre levanta nas matérias dela, sobre ser um artista-educador. Já sobre os grupos de estudos, nós tivemos 2 grupos de estudos, que eram os espaços onde a troca e a conversa era o centro. O primeiro grupo de estudos, ele era um grupo de estudos que começou como um grupo de pesquisa para identificar as questões e as dificuldades do sistema de ensino à distância. Não só uma pesquisa para levantar dados sobre as questões de acesso e disponibilidade de atividades, mas uma pesquisa emocional sobre os alunos. Como era a situação desses alunos durante a pandemia e como a escola e como nós poderíamos, como projeto, dentro das nossas limitações de artes, ajudar esses estudantes a se sentirem mais acolhidos e mais bem-vindos a esse sistema que é tão hostil. E uma das principais vontades desse grupo era desenvolver vínculos, como conseguir criar vínculos com esses estudantes. O outro grupo de estudo de residentes era um grupo de estudo que começou já como um desenvolvimento de regências na temática de povos originários brasileiros e fazendo uma tangência com o que vai ser falado mais adiante, há uma questão de decolonialismo. Existia uma certa questão de decolonialismo. O grupo de estudos ele foi desenvolvido para criar regências. O grupo de estudo é composto por residentes e pela antiga preceptora, e durante as discussões foram feitos muitos levantamentos de material sobre esse assunto e sobre discussões da responsabilidade e da potência que esse assunto tem. Como tratar sobre povos originários brasileiros de maneira responsável e respeitosa. Então, começou-se usando como referência um livro escrito por um indígena da etnia Pataxó. O livro é Chopai, o Primeiro Homem, e a partir dessa contação de histórias feitas pela antiga preceptora, nós começamos a desenvolver, os residentes começaram a desenvolver regências. Então, regências de experimentação corporal, da parte de artes cênicas, regências de poesias visuais, da parte de artes visuais, e tudo isso regido e orquestrado por um ambiente musical criado pela residente de música. Infelizmente, nenhuma das duas propostas de grupo de estudos conseguiu ser concretizada por várias questões do começo do ano, mas a gente entendeu, nós residentes entendemos que esse espaço de troca foi muito rico. Nós aprendemos como colaborar e contribuir para a outra área, que não a da nossa própria formação, da nossa especialização, positivo, como criar esses espaços e como absorver essas questões. É isso, muito obrigado, boa noite. Obrigada, Tamara, obrigada, Tiago.
Então, agora a professora Carolina Kortnov e a Larissa, da Espaço de Biti. Obrigada, Sumaia. Boa noite. Para quem é de boa noite. Meu nome é Carolina Kortnov. Eu estou lá na MF Espaço de Bitita, que é a atual MF Infante do Henrique. Então, eu vou pedir licença aqui para compartilhar o nosso slide e pedir licença de falar em nome de outras pessoas que não estão aqui, né? Que estão nos assistindo, que são os demais residentes. Um minutinho para compartilhar com vocês o nosso slide. Bom, então, a partir do tema da nossa mesa, integração e colaboração entre as diferentes áreas do conhecimento, desafios da interdisciplinaridade no RP e PIBID. A gente escolheu dentre as diversas propostas uma delas, né, que foi, então, ao longo desses 9 meses, nós tivemos muitas propostas. Durante a live anterior, como a Sumaia disse, a gente já apresentou algumas coisas do primeiro módulo e a gente selecionou essa ação que a gente fez agora no segundo módulo, né. Essa ação, ela foi escolhida porque ela agregou todos os residentes e eu, né, e as diferentes linguagens, como a linguagem visual, audiovisual, a literatura e os áudios. E também por ela ter uma relação com a história do nosso território, o Canindé ali e Pari, e a luta da comunidade escolar pela mudança do nome, que almeja homenagear a escritora Carolina Maria de Jesus. Então, desde 2016, a equipe da escola e a comunidade, elas estão lutando pela mudança do nome para Espaço de Bitita, e mesmo após alguns vetos dos prefeitos, passamos a usar esse nome como forma de resistência no nosso cotidiano escolar. Porém, a nossa equipe de residentes percebeu que nas redes sociais da nossa escola não havia nenhuma publicação que explicasse aos seguidores das páginas e à nossa comunidade o porquê do uso do nome e todo esse processo de mudança. Então, Bitita, para quem não sabe, era o apelido de infância de Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do Brasil e uma das mais importantes escritoras do país, que nasceu em Sacramento, Minas Gerais, mas migrou para a cidade de São Paulo. Portanto, seria muito relevante uma homenagem e um reconhecimento a essa mulher forte, mãe, escritora, poeta, catadora de papel e moradora do Canindé, bairro da nossa escola. Além disso, em 2021, a Universidade Federal do Rio de Janeiro concedeu o título de doutora honoris causa, que significa por causa de honra, e é concedido independente da instrução educacional a quem se destacou por suas virtudes, méritos ou atitudes. Então, para esmiuçar, para falar um pouco mais desse projeto, dessa nossa ação, eu vou convidar a residente Larissa Cavalcante, que ela é residente do curso de Artes Cênicas, licenciatura em Artes Cênicas, que continuará com mais detalhes. Obrigada, viu, gente? Boa noite, eu sou a Larissa e eu vou continuar um pouquinho a fala da Carol, que é sobre essa ação, a Carolina Maria de Jesus, que é o nome da nossa ação, que ela ocorreu durante os dias 22 a 31 de março desse ano, mês que seria o aniversário de 107 anos de Carolina Maria de Jesus. A equipe RP Arte, durante esses dias, ocupou as redes sociais da escola, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, com informações biográficas e artísticas sobre a escritora. A ação consistiu em uma série de postagens onde apresentamos um pouco da sua vida e sua trajetória como escritora. Para isso, foram desenvolvidas postagens em formato de imagens produzidas por estudantes das artes visuais, texto escrito, que eles foram traduzidos para inglês e espanhol, pensando na nossa comunidade imigrante. Áudio sobre a escritora no WhatsApp, pensando nas pessoas sem acesso às redes sociais, apenas ao WhatsApp da escola, e no corpo docente não alfabetizado. Além de citações de seus livros da Carolina, em português, espanhol e inglês, e vídeos sobre sua vida e sua relação com o território do Canindé. As postagens foram feitas pelo Instagram, WhatsApp e o Facebook, como eu disse antes, procurando o melhor meio de atingir o maior número de estudantes e familiares. A ação foi muito bem recebida
e mostra um pouco da natureza do nosso trabalho do RP Arte, feito em conjunto com todos os residentes e com todo o carinho que temos pela escola, pela comunidade, pelo território e, claro, pela Carolina Maria de Jesus. Para fechar, mostraremos 2 vídeos bem curtos que foram publicados durante a ação. Ah, comigo o mundo vai modificar-se. Eu não gosto do jeito que ele é. E mudou. Carolina Maria de Jesus foi um fenômeno literário na década de 60 e até hoje considerada uma das mais importantes escritoras do país. Ela nasceu no dia 14 de março de 1914, em Minas Gerais, e em 1937 ela se mudou para São Paulo, onde trabalhava como empregada doméstica e catadora de papel para sustentar ela e seus 3 filhos. Seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, relata sua vivência na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. Aí onde fica a escola Espaço de Pitita. Quarto de Despejo foi um sucesso tanto no Brasil quanto no exterior, mas infelizmente devido ao racismo e ao preconceito, as suas outras obras não tiveram o mesmo alcance. Carolina faleceu em 1977, deixando uma vasta obra literária e sua marca no mundo. Que tal ler a Carolina hoje? Carolina Maria de Jesus e o Canindé. Aos 23 anos, com a morte da mãe, migrou para a cidade de São Paulo, onde construiu sua própria casa com madeira, lata, papelão e qualquer material que encontrasse. 10 anos depois, mudou-se para a favela do Canindé, situada ao lado da nossa escola. Enquanto trabalhava como catadora, registrava o cotidiano da comunidade em cadernos. Um deles deu origem a seu livro mais famoso, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Sempre sonhou em ser escritor e modificar o mundo, por isso era atenta ao que acontecia na esfera política do Brasil e do mundo. Para mais posts sobre Carolina Maria de Jesus, siga nossas redes sociais. É isso, obrigada pela atenção de todos. Boa noite. Muito obrigada, Larissa. Obrigada, Carol. Então, eu encerrando a nossa parte por hora, né? Eu chamo de volta a professora Rosana, tá? Para dar continuidade. Rosana. Obrigada. Sumaia, obrigada. A apresentação do grupo de Agência Pedagógica de Artes foi muito interessante, muito enriquecedora. E agora eu vou chamar um dos nossos grupos, né? Porque o PIB de Ciências da USP ele também é composto por 30 alunos bolsistas e 24 bolsistas CAPES e 6 bolsistas PUB, né? Nós temos vários grupos, eles são subdivididos, já falei, em vários grupos, né? Que atuam em ensino, pesquisa e extensão. E um dos grupos está aqui compartilhando essa mesa, né, com Residência Pedagógica Artes. Encontramos muitas conexões, né, e acho que ao término dessa mesa vocês vão observar claramente isso. E eu vou passar a palavra para eles. Eles trabalham na escola Irmã Anete, né, que é uma escola muito próxima da EASH, no Jardim Queira Lucas, parceira em várias atividades que nós realizamos. Então, vou passar a palavra para eles. Oi, gente, boa noite. Eu vou apresentar aqui.
Boa noite, gente. Meu nome é Yuri, eu vou começar apresentando o nosso projeto. O nosso projeto se chama Hindu, né? Ele é um projeto voltado às ciências, com o foco em desenvolver o debate étnico-racial no ensino de ciências, promovendo um olhar decolonial. O nosso grupo, ele é um grupo da unidade da USP Leste, né? Então, ele não fica no Butantã, como os outros cursos. É uma unidade situada ali na região da Zona Leste daqui de São Paulo. E a gente trabalha com a escola Irmã Anete, né? Que é uma escola que tem um muro grudado com a nossa universidade. O projeto, ele é um projeto anterior ao projeto Ema Lúcia, né, que é um projeto que já existia antes lá na EASH. E aí, quando surgiu, né, essa questão do olhar decolonial, foi quando a gente teve a ideia de desenvolver um projeto que trabalhasse outros temas que não só esse, né. O grupo ele foi criado em 2020, já foi num contexto de pandemia, foi bem no início da pandemia que ele foi criado. O nosso grupo ele tem 12 pessoas. Dentre essas 12 pessoas, nós temos pessoas de diferentes cursos. No nosso caso, né, nós temos alunos de gestão de políticas públicas, que é um curso de ciências sociais aplicadas. Nós temos o curso também de texto e moda, e o nosso curso de licenciatura em ciências da natureza. O nosso curso de licenciatura em ciências da natureza, ele já é um curso interdisciplinar, né? Porque nós temos os nossos eixos, então nós estudamos química, física, biologia, astronomia, geologia, as disciplinas de educação, né, por ser licenciatura. Então, a gente já tem esse debate no nosso curso, o debate da interdisciplinariedade. Mas um dos desafios, né, é trabalhar essa parte mais social dentro da ciência, em pensar uma estratégia para poder trabalhar a ciência de uma forma mais decolonial. No nosso projeto, 4 alunos apenas, né, são bolsistas PIBID. E aí, desses alunos, nós temos a Amanda Cavalcante, a primeira. Se quiser dar um oi. Oi, gente. Boa noite. A Bárbara Ribeiro. Quer dar um oi, Bárbara? Oi, gente. Boa noite. A Grazi. Oi, gente. Boa noite. E eu, né, que vos falo aqui. Pode passar, por favor. Então, e o nome do nosso projeto, né, que é o projeto Hindu, a sigla, né, habilitando intermediações sobre natureza, descolonizando os olhares da universidade. E casou exatamente com o nome da mulher que inspirou o nome do nosso projeto, né? A Hindu, ela foi uma geógrafa, climatologista, fundadora da Associação para Mulheres e Povos Indígenas. Ela lutou contra a defesa de causas ambientais e pelos direitos dos povos tradicionais no seu país. Não era muito comum entre as mulheres de sua tribo estudar, né, mas ela foi contra esses paradigmas, né? Então, ela começou a estudar e conseguiu conscientizar os chefes da sua aldeia para conseguir ouvir as mulheres, né, da aldeia, e em conjunto eles conseguiram elaborar estratégias para combater a seca, porque a região onde eles viviam era acometida pela seca, né? Em 2013, ela conseguiu desenvolver um projeto que foi inovador, que reuniu 500 indígenas que eram pastores da região e conseguiram mapear todos os recursos naturais daquela região. E aí, graças a essas mobilizações, ela conseguiu garantir a sobrevivência do seu povo e assim ela conseguiu se tornar um símbolo de resistência e de luta em causas ambientais. O nosso foco é não só elaborar, como dar voz, né, a trabalhos que já se encontrem nessa linha de pesquisa que estamos abordando. Descolonizar é retirar o foco do nosso saber científico dos nossos colonizadores. Então, é através deste foco que fazemos investigações sobre a difusão da ciência. Para fazê-lo, precisamos debater étnico-racial, né, no campo das ciências, estudando a contribuição de culturas tradicionais como saberes positivos e sistemáticos.
entendendo principalmente que a ciência é uma construção coletiva. Pode passar para o próximo, por favor. Então, nós objetivamos ser contra o pensamento eurocêntrico de que apenas a Europa produziu e produz conhecimento e ciência, né? A ciência que nós conhecemos hoje, estudando e evidenciando a existência de conhecimento científico nas culturas de diferentes povos ao redor do mundo e desmistificando, né, esses saberes e essas coisas, até porque nós também entendemos e estudamos sobre como esses conhecimentos foram aglutinados e foram denominados como europeus muitos e muitos anos depois. Então, é esse o foco do nosso trabalho, né? É focar nisso, mostrar que nós sempre produzimos e que nós estamos produzindo hoje, que não é difícil ver pessoas produzindo, que elas existem, mas não têm visibilidade. Então, principalmente nas nossas redes sociais, nós buscamos dar essa visibilidade a quem já foi e a quem está sendo, principalmente com a nossa bibliografia e tudo mais. Bom, como a Amanda já deu uma introdução, um dos nossos trabalhos é a divulgação científica e a gente faz isso através das redes sociais, né? Principalmente com a pandemia, a gente encontrou nas redes sociais uma ferramenta muito poderosa para a gente fazer esse trabalho. Através do nosso Instagram, que está passando aí no vídeo, se quiserem seguir também, @Projeto Hindu, a gente faz divulgação de jogos, brincadeiras, atividades, indicações de livros, filmes, séries, e a gente tenta, com as nossas redes sociais, combater esse epistemicídio, né, que acontece com a ciência, com o saber dos povos originários, dos povos africanos, dos povos indígenas, por termos nas escolas essa propagação, né, de uma ciência europeia, basicamente. Então, a gente usa muito as redes sociais para fazer essa divulgação científica de uma forma mais descolonizada. Então, a gente tem o Instagram, pode passar o próximo, por favor, e a gente também tem o Twitter. Nós 4 aqui, nós somos da equipe da comunicação também do projeto, e nós 4 fazemos tanto pesquisa como arte, e a divulgação também. Tem outras pessoas também no projeto que estão na área de comunicação, e a gente faz a divulgação através do Twitter e do Instagram, principalmente. Bom, falando um pouquinho, né, da forma de trabalho que a gente... como que a gente trabalha, né, com as nossas redes sociais. A gente tem a opção de fazer postagens estáticas, né, que são as maiores publicações que a gente tem, né, a maior parte são publicações estáticas, ou também de audiovisual, né, a gente tem tentado investir mais, né, nessa ferramenta, porque a gente viu que, além do alcance maior, né, também dá para colocar... muito mais estimulante, né, para as pessoas, e dá para colocar muito mais informações também numa produção audiovisual, né, num vídeo curto e tudo mais. E para fazer os nossos posts, a gente usa o Canva, né, que é uma ferramenta de design gratuito online, que é muito bom, inclusive, para professores, né, que querem montar apresentações. Ele é bem intuitivo, né, e bem interessante para usar. E a forma de trabalho, né, como a Bárbara falou, a gente tem uma comissão de comunicação dentro do Projeto Hindu, que essa comissão dá conta das redes sociais, né? Então, a gente faz posts semanais, né? A gente faz de 2 a 3 posts por semana. Agora, a gente vai reduzir um pouco, né? De 1 a 2 posts, mas até o momento a gente fazia de 2 a 3 posts por semana, dentro dessas 3 áreas, né? Dentro da... tanto a área mais acadêmica, né, entre aspas, que a gente fala, a parte mais conceitual, né, que a gente vai atrás de bibliografia e fala sobre conceitos de raça, conceitos de são povos originários, que são povos africanos, quilombolas, e também indicações, né, tanto de atividades didáticas, como sequências didáticas, e também como atividades e jogos africanos ou indígenas, né.
Então, e também contação de histórias, né, por meio de vídeos. Então, a equipe ela se divide em duplas e cada dupla ela faz um post, né? Então, a gente sugere posts e aí sugere posts ou que a gente já discutiu, né, dentro do projeto, que a gente também faz discussões sobre textos, documentários e filmes, e aí traz para a rede social ou uma coisa também de fora, né, da rede social, a gente às vezes também traz para dentro das discussões do projeto. E o Hindu, né, a relação do Hindu com a escola Irmã Net, ela acontece muito mais pela intermediação da nossa preceptora, né, Ana Maria, porque a gente não teve contato ainda com os alunos da escola, nem de forma, né, virtual, nem em reuniões, nem presencial, porque o Hindu ele já começou em contexto pandêmico, né, e desde então a gente tem trabalhado de forma remota. E então a gente envia os nossos conteúdos para a nossa preceptora, que é a Ana Maria, e ela desenvolve, né, as atividades e a gente tem essa troca através dela. E aí aqui tem um vídeo, né, dela falando um pouco sobre essa relação, né, do Hindu com a atuação dela na escola. Meu nome é Ana Maria, eu sou professora da rede estadual há 20 anos, trabalho há 16 anos na escola Irmã Net, Marlene Fernandes de Mello. Atualmente eu trabalho com 7º e 8º anos no período matutino e 2º e 3º no período noturno. A escola... eu sempre esqueço, foi mal. É uma escola bastante ampla, fica na zona leste do município de São Paulo, ao lado da USP Leste. É uma escola bastante acessível, tem quadra, pátio. Em meados de 2020, eu conheci o grupo Hindu e comecei a fazer parte das reuniões, a princípio de forma remota, né? E permanecemos ainda assim. E percebi, ao longo das discussões, das indicações de livros e filmes, que algo precisava mudar na minha trajetória enquanto educadora. Eu passei a perceber que faltava alguma coisa na minha prática, né? Que era a inclusão de muitos povos e de culturas. Eu percebi também que os diferentes povos, ao longo dessa história, da história da humanidade, se classificam e classificam o outro. E eu precisava entender um pouco melhor como isso funcionava. Passei a entender um pouco melhor. E esse fenômeno da classificação de si e do outro interfere diretamente na autoestima, na construção do indivíduo, e foi muito enriquecedor, muito enriquecedor a cada reunião, né? E eu percebi que a tarefa do educador, né, inserir essas culturas e essas histórias e esse sujeito como protagonista da própria história, né? E isso eu consegui, estou conseguindo, estou em construção também, né? Algumas classificações, elas são ou foram hierarquizadas, né? E isso se consolidou ao longo da história. O que eu percebi é que nós precisamos lutar por uma escola mais democrática. Então, eu comecei a mudar, pouco a pouco, a minha prática. Comecei a inserir, né? Quando a gente fala de ecologia, por exemplo, não basta falar dos fatores bióticos e abióticos. Eu preciso falar do indivíduo nesse contexto, né? Porque ele é parte desse bioma, ele é parte desse sistema todo. Dentre os diversos materiais que o Hindu compartilha conosco e nos sugere, eu vou citar um em especial, teve o vídeo do Itam, né? Que é a lenda da criação. Eu percebi que ao longo da minha trajetória e da minha prática pedagógica, eu nunca havia inserido a visão dos povos africanos. Então, por exemplo, quando eu falo de aparecimento de vida na Terra, eu falo sobre as inúmeras teorias. Teoria criacionista, evolucionista, da panspermia. Eu me demoro um pouco na criacionista porque eu vejo a visão bíblica, eu vejo a visão dos caingangues, dos índios brasileiros, a gente vê um pouco sobre as lendas nórdicas, e a partir das nossas conversas, das nossas reuniões, eu pude inserir,
né? Eu tomei consciência e inseri Itã, a lenda e o mito da criação, de acordo com os povos africanos. São histórias lindas e os alunos ficaram bastante encantados. Quando a gente fala de bioma, não podemos ficar limitados apenas à localização geográfica, condições climáticas e edáficas. Para além disso, a gente tem que trazer o indivíduo para esse contexto. E é isso que eu aprendo dia a dia com o Hindu. Esse semestre que acabou, o primeiro semestre, eu fiz um trabalho sobre biomas, de uma forma que nunca havia feito, né? Normalmente, quando eu falo de biomas, eu me limito a essas características que eu acabei de falar. Característica climática, edáfica, de umidade, enfim. E dessa vez eu trouxe o indivíduo para dentro desse contexto. Então, a cada bioma brasileiro que nós conversávamos, eu pedia para que os alunos trouxessem das suas casas, das suas origens, lendas e mitos brasileiros. E eles tiveram um imenso prazer em compartilhar essas histórias que os avós e avós, e mães e pais, padrinhos, pessoas mais velhas, né, da sua própria família, compartilharam com eles. E era uma festa a cada história, né? Porque nós percebemos que muitas vezes os personagens, os mitos, as lendas, elas se repetiam, só mudavam os nomes, né? E isso cria uma identidade, né? E é isso que a gente busca nesse momento. Para o segundo semestre, nós estamos preparando um projeto multidisciplinar, no qual eu vou utilizar o livro da professora Bárbara Carini, que eu tive um imenso prazer em conhecer graças ao Hindu. Eu gostaria de terminar minha fala dizendo que eu não estou... Da Angela Davis, que é sensacional, que ela diz assim, ó, não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Então, é isso. Tem coisas em mim que eu preciso mudar, tem coisas na prática pedagógica que precisam ser revistas e, a partir de agora, começa a ser minha luta, né? Obrigada. Bom, essa, né, é a Ana Maria e, né, ela falou tudo, eu acho. Né, a nossa relação com a escola se dá nisso, né, na nossa produção dos materiais, na nossa pesquisa e na nossa sugestão, né, e o envio para ela e essa troca, né, que ela faz, o retorno que ela dá dos alunos e as atividades que ela desenvolve. A gente espera muito, né, que aconteça logo esse retorno, que a gente tenha essa atuação junto com a escola, né, de perto, enfim. E aqui a nossa bibliografia base, né, que a gente fala, que são 2 livros, assim, que fundamentam completamente a atuação do Hindu, que o primeiro é da professora Bárbara e da professora Catemari Rosa, que são 2 mulheres, né, cientistas pretas, que estão aí, né, falando sobre ciência dos povos africanos e dos povos originários. E esse livro é um livro sobre que tem sugestões de sequências didáticas sobre que pautam né, o debate étnico-racial no ensino de ciências. Então, tem sugestão sobre, por exemplo, a questão da melanina, né, na química. Então, é uma atividade que elas desenvolvem, né, através, estudando, né, o que se dá ao pigmento, né, a cor da pele de uma pessoa e por que existe, né, esse racismo e a diferença entre racismo biológico, racismo científico, racismo social. Então, elas falam sobre isso nesse livro. Então, são diversas atividades. A gente recomenda sempre nesse livro. E o outro livro é um que eu tenho aqui, que é Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, que é um livro que fala sobre todas as personalidades, né, desde a existência da humanidade até os dias atuais, todas as personalidades pretas, africanas e afrodescendentes, né, em diáspora, então, em outros países que não no continente africano. E é um livro que fala, né, sobre essas pessoas, e eu acho interessante, né, para fechar a nossa apresentação, falar que é muito importante falar sobre esses povos, porque, principalmente nessa mesa aqui, né, falando sobre interdisciplinaridade, é que esses povos, eles fazem, a interdisciplinaridade acontece
assim, de fato, né? Porque para os povos africanos, os povos originários, os povos indígenas aqui do Brasil, a forma que eles veem o mundo, né, a cosmogonia e a cosmologia desses povos, integra ciência, integra filosofia, integra matemática, então tudo é integral, né? Então eles têm uma visão holística de tudo. Então de fato uma interdisciplinaridade raiz, né, que a gente falou numa reunião que a gente teve com o RP de Artes para falar sobre esse evento, que é uma interdisciplinaridade de fato raiz, né? Que acontece de fato assim em todas as áreas do conhecimento desses povos, tudo é integrado, né? Então, se a gente vê no povo africano, por exemplo, nos povos de Kemet, né, do Egito Antigo, a gente tem a religiosidade deles completamente integrada com a medicina, com a física, a matemática, a astronomia. Então, é isso, né? E é muito importante a gente ter essa questão essa questão do debate étnico-racial para mostrar que existem diversos outros povos, né, originários que também têm conhecimento científico em suas culturas e em seus costumes, né? Então é isso. Muito obrigada. E acho que é isso. Para aqui te apresentar. Gostaria de parabenizar os 2 subprojetos. No YouTube nós temos várias pessoas parabenizando pelo trabalho desenvolvido pelos 2 subprojetos, né? 2 subprojetos aí que estão mostrando o seu envolvimento com o ensino, com a educação, né? O amor, né, pelo projeto que está sendo desenvolvido. Várias pessoas falando, né, do depoimento da supervisora Ana Maria, né? Se alguém mais que está acompanhando, né, pelo YouTube quiser colocar pergunta, eu vou fazê-las agora. Nós temos 2 perguntas do professor Marcelo Motocani. Eu vou fazer as 2 perguntas, tá? Tem uma pergunta para o grupo, para o subprojeto de artes, e outra pergunta para o subprojeto de ciências, tá? A primeira pergunta né? A proposta de leitura do texto de Carolina Maria de Jesus ficou excelente. Quais foram as devolutivas dos alunos? Vocês trabalharam a ideia do prazer da leitura? Depois, outra pergunta que o professor Marcelo também traz né? Pessoal do Hindu, vocês também têm um papel importante na USP. Gostaria que vocês comentassem sobre essa contribuição de vocês para a comunidade da USP. Boa noite, agradeço a pergunta. Então, a proposta, a ação, na verdade, ela não foi uma ação direcionada apenas aos estudantes, né? Ela foi uma proposta de ação destinada aos seguidores e seguidoras das redes sociais da escola. E aí, dentro disso, a gente incentiva que as pessoas leiam os livros da Carolina Maria de Jesus, porque muitos das seguidoras e seguidores são do território do bairro, ou estudantes ou ex-estudantes. Então, na verdade, a gente não teve devolutiva dos estudantes, porque a proposta não foi uma proposta de aula, né? Foi uma proposta de ação nas redes sociais. Então, a gente jogou uma sementinha ali, para que as pessoas não só saibam do nome, né, dessa luta pela mudança, mas que conheçam a obra da Carolina Maria de Jesus. Acho que é isso. E a outra pergunta, né, para o Hindu, eu vejo a contribuição do Hindu, principalmente quando a gente fala sobre a diversidade dos integrantes do grupo, né, do vínculo que cada integrante tem tanto com a EASH ou também com a USP, tanto com a questão do ensino, né, tanto de ciências quanto principalmente de ciências, né? A gente tem 2 professoras que também são mestrandas. Uma é da EASH, né, do projeto de estudos culturais, que ela estuda, né, sobre a questão das ciências, da divulgação científica através do hip hop, né, utilizando o hip hop. E tem outra mestranda também que é da Unicamp, né, mas que ela também faz parte do Hindu. E tem uma outra mestranda que é da USP São Carlos, que ela fala sobre a questão dos saberes dos povos originários, né, dos povos quilombolas,
no ensino de química, né? No ensino, na real, de ciências ambientais. Ela é formada em química e ela é lá da Bahia, inclusive, né? E ela também é uma produtora de conteúdo, né, digital sobre questão de ciências e tal. E as nossas discussões, a gente traz as discussões internas, né, do grupo, a gente sempre traz pautas que estão em algum ponto, né, da nossa vida acadêmica, né, tanto e também na vida da atuação da docente, né. Então, os textos que a gente trabalha são de demandas, né, que os alunos do mestrado apresentam, que um exemplo, né, que a gente vai ajudar uma menina a desenvolver o trabalho de mestrado dela. Então, a gente vai ela vai desenvolver uma atividade, uma sequência didática, né, com o Instituto Federal, inclusive, né, que participou também de uma apresentação. E a gente vai desenvolver essa atividade pautando o ensino de ciências através do hip hop. Então, a gente faz essa contribuição direta e indiretamente, né, com a USP, trazendo essas pautas e também, principalmente, porque esse projeto tem muito mais alunos, principalmente de graduação da USP, né? Não necessariamente também de ciências, de licenciatura em ciências, mas também tem alunos de marketing, de gestão de políticas públicas, de texto e moda, e esses alunos, né, em cada área, eles pautam também, né, dentro das suas vidas acadêmicas, o debate étnico-racial, né, com um recorte dentro de cada área. Não sei se alguém quer complementar mais alguma coisa, mas eu acho que é isso. Bom, gostaria novamente de parabenizar a mesa, né? Foi muito interessante acompanhar o trabalho desenvolvido por vocês. Gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que estão acompanhando, né, essa mesa pelo YouTube. Gostaria de lembrar que todos os trabalhos que foram aqui apresentados e os trabalhos que estão sendo apresentados nas outras mesas, eles estão disponíveis, né, na página do programa do Residência Pedagógica e do PIBID. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre estes trabalhos que foram apresentados nessa mesa e nas outras mesas, é só visitar a página dos programas, né? Lembrar que amanhã nós seguimos com as nossas atividades, temos 2 mesas no período da manhã, 2 mesas após o almoço e uma mesa de encerramento no final da tarde, né? Então, agora eu passo novamente, né, a palavra para a mesa, para que vocês encerrem a apresentação de hoje. Muito obrigada. Então, nós chamamos, né, Tiago e Graziela para encerrarem, eles deram início, fizeram a abertura, e eles vão fazer o encerramento. Eu quero também aproveitar para parabenizar a professora Rosana e parabenizar os estudantes, as estudantes do projeto Rindu. E assim, que é muito bonito ver vocês utilizando tanto da arte, né, nesse projeto, para poder realmente colocar em movimento as ideias, né? Utilizarem o conto, a música, né? Enfim, o design gráfico e tudo mais. Quer dizer, é muito bonito isso. Quer dizer, de verdade, há uma interdisciplinaridade raiz aí, né? E acho que a arte, e a ciência também, eu me arrisco a dizer aqui, né, Rosana? Quer dizer, elas nos ajudam a lidar com a complexidade, né, do mundo e das situações. Então, essa junção dessas 2 áreas nas escolas públicas periféricas, sobretudo, é muito animador, né? E na formação de vocês, que vão levar isso para a vida como professores, pesquisadores. Então, parabéns, passo para a Rosana, para daí ela passar para os meninos, né? Serei breve, assim, só agradecer também. Eu acho que tudo está se comunicando aqui, se comunicando de forma raiz, genuína. E quero agradecer a apresentação de todos que estavam também nos assistindo até agora no YouTube, né? E agradecer a Bárbara, a Sumaia e toda essa comunhão aqui entre os grupos, essa conexão foi bem interessante. Então, vou passar
a palavra para a Graziela, para o Tiago, que irão finalizar aí o nosso encontro, nossa mesa. Obrigada. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez a todos. Foi muito bom estar aqui e a gente vai finalizar com uma música que foi escolhida por nós residentes, que foi a mesma música que a gente usou durante a contação.